E para começar o tema guerra, nós vamos direto para a Europa acionar o correspondente da Jovem Pan, Luca Bassani. Boa noite de quarta-feira a toda a nossa audiência. Os moradores de Kiev acordaram não ao som de despertadores, mas ao som de bombas, quando novos ataques realizados por drones iranianos acabaram destruindo grande parte da infraestrutura remanescente elétrica da cidade de quase 3 milhões de habitantes. O prefeito da cidade, Vitaly Klitschko, anunciou para a população que os ataques aconteceram de forma generalizada e pediu para que todos busquem refúgio, permaneçam em suas casas ou se dirijam aos bunkers, exatamente por conta de não se ter como certa se esses ataques continuariam ao longo do dia ou se seria apenas uma daquelas madrugadas bastante intensas promovidas pelos russos desde o começo dessa guerra no final de fevereiro. Lembrando que os iranianos têm sido acusados de fornecer drones kamikazes ou drones suicidas para o exército russo, inclusive auxiliá-los no treinamento de seus soldados na Península da Crimeia, o que teria promovido um novo desconforto diplomático entre o Ocidente e o Irã, até promovendo uma possibilidade de nova rodada de sanções contra o país, que já enfrenta uma própria convulsão social, e aí tudo seria colocado na mesma pasta e provavelmente seria um motivador para essas novas sanções contra indivíduos específicos do Irã, assim como também banimentos de viagem para cidadãos iranianos ao Ocidente. Falando sobre a guerra em si, vemos que hoje aconteceu uma das maiores trocas de prisioneiros entre russos e ucranianos. Cerca de 64 soldados e também uma cidadã americana foram recuperados pelo exército ucraniano, trocando também por prisioneiros russos. Essas que aconteceu próxima da cidade de Bakhmut, uma das que estão sendo mais atingidas durante esses últimos dias, onde as batalhas têm se intensificado e se localizado nas regiões do Donbass, principalmente Donetsk e Lugansk, lembrando que após a recuperação da cidade de Kherson, os ucranianos praticamente dominam toda aquela região que fica mais próxima de seus outros domínios, que incluem Mykolaiv e a própria cidade de Odessa. Outra notícia que vem diretamente dos Estados Unidos é que os americanos pretendem mandar o sistema de defesa aéreo chamado de Patriot, que seria, caso seja enviado, o maior ou o melhor sistema de defesa para os ucranianos desde o começo dessa guerra. É algo que é de grande interesse para os ucranianos, que têm sofrido bastante com esses ataques, principalmente da infraestrutura do país. Nós temos noticiado aqui que grande parte das usinas que produzem e das redes de distribuição ucranianas foram todas destruídas pelos sistemas de mísseis e foguetes dos russos, e esse sistema Patriot seria então um dos mais tecnológicos a estarem na mão do exército de Volodymyr Zelensky, algo que não foi bem recebido pelos russos, que já alertaram, principalmente através de Dmitry Medvedev, o antigo presidente da Rússia, que caso o Ocidente, os Estados Unidos, continuem a mandar armamentos pesados, poderão encontrar as consequências de uma nova escalada, principalmente aí com uma participação mais intensa dos russos, eventualmente utilizando armamentos de outro calibre. Nós continuaremos atualizando a nossa audiência sempre sobre todos esses casos geopolíticos, principalmente a guerra na Ucrânia aqui na Europa. Luca Bassani, de Braga, em Portugal, para a Jovem Pan News. Emanuel Pessoa, 1 minuto para você. William, o problema mesmo dessas guerras por procuração é que em algum momento aqueles que não participam diretamente do teatro de operações podem ser arrastados. E a Rússia não é um país secundário do ponto de vista de armamento. Então é óbvio que ela não vai aceitar por muito mais tempo essa interferência americana e vão partir para ameaças cada vez maiores e talvez em algum momento utilização violenta dos mísseis hipersônicos para demonstrar aos americanos a seriedade das suas intenções em retaliar se eles continuarem bancando a Ucrânia. Lembrando que para os americanos essa guerra tem sido relativamente um bom negócio do ponto de vista da exportação de armamentos, embora tenha sido um mau negócio do ponto de vista do preço do petróleo. Fernando Conrado, 1 minuto. A situação que a gente tem aqui, que fica cada vez mais grave, que é a coutilização das baterias com Patriots. O que é uma bateria dessa? Eles começam a observar os ataques e lançam os mísseis Patriots para derrubá-los. O Kremlin já falou, nós vamos ter que dar um passo adiante. E aí o passo adiante provavelmente vai ser começar a utilizar
a própria aeronáutica, que eles não usaram ainda, né? Com carpet bombing, que é destruição por bombas de todas essas localidades. Kremlin já falou, se colocarem as baterias antiaéreas para ajudar a Ucrânia, nós vamos fazer ataques aí com a nossa aeronáutica e a partir disso tudo se desenrola. Uma outra informação, só para finalizar, é que o Kremlin acaba dizendo que para conseguir segurar todo o bloco da OTAN, vai ter que escalar para um nível nuclear essa guerra, William. O que é uma grande preocupação, e essa narrativa ela vem durante todo esse período, né, de confronto entre Rússia e Ucrânia.